Os formulários fazem parte aí de qualquer página de web, né, que a gente queira aí e que nós queiramos construir e interagir. Então eu vou ensinar para você aqui como os formulários funcionam e você também vai perceber como é fácil integrar isso dentro da sua aplicação, dentro do seu HTML para criar um objeto aí de interação para o usuário, beleza? A tag padrão do formulário é a tag form, beleza? E você vai perceber aqui que a gente tem uma opção de action que eu já explico logo na sequência, ok? Para que você possa criar uma forma do usuário interagir, você pode utilizar componentes que são exclusivos do formulário, como inputs de texto, select, radio, submit e reset, beleza? Vamos primeiro explorar esse conjunto aqui de inputs, beleza? Que são inputs de texto, e-mail, número, telefone e tem mais alguns outros. E esse input aqui é o clássico que seria o input text, ok? O input text ele vai criar aqui para você um elemento, uma tag, em que esse type aqui vai determinar o tipo de input que você deseja. Aqui existem vários tipos, beleza? Existem o tipo text, existem o tipo search, telefone. Então o tipo text é o tipo mais comum, assim, padrãozão que você vai ter. Aqui a gente vai dar um nome para esse input, que eu vou colocar aqui, eventualmente, texto, ou melhor, dado, beleza? E aqui um ID, que ele representa a identificação dentro do HTML, tá? Eventualmente você pode utilizar a mesma informação. Quando você elabora aqui, renderiza aqui, ele mostra para você esse formulário e você vai colocar aqui a informação que você quiser, tá? Eventualmente isso aqui representa um nome, representa enfim, outra informação que você deseja. Para complementar isso, para não ficar algo vazio, você normalmente utiliza o label, beleza? E aqui no atributo for você coloca a mesma informação que você colocou no name, tá? Então aqui vai ficar dado e aqui eu vou colocar nome, ok? Vamos só trocar esse dado aqui para nome. Fechou? Então ficou aqui nome e eu vou colocar aqui, ó, Felipe Fontoura, beleza? E agora, como que funciona para e-mails? A gente vai construir uma tag agora aqui, input e-mail, ok? O input type e-mail, você vai colocar aqui um name, você vai colocar aqui eventualmente um ID, aqui você vai colocar um label, ok? E você já sabe que o for é relativo ao campo name. Para que serve esse for? Para que serve esse name? Isso aqui serve para quem está utilizando leitor de tela e ele entrega acessibilidade, por isso que é importante, ok? Aqui eu vou colocar o campo e-mail. Ele deu uma encavalada aqui, a gente pode quebrar linha com o BR, ok? BR é uma tag específica que ajuda a quebrar a linha, ajuda a colocar as coisas mais para baixo. E você criando mais alguns outros BRs, você vai criando linhas vazias, ok? Isso aqui representa um line break, ok? Ou quebra de linha manual, ok? Você pode colocar o BR dessa forma. Vou colocar aqui, ó. Opa, BR, ok? Só que no HTML não é comum fazer isso daqui, ó, ter um objeto em que você não tem nenhuma informação lá e você fechando ele. Para economizar, para encurtar caminho, você faz dessa forma aqui. Esse formato significa isso aqui, logo aqui abaixo, beleza? Os dois vão funcionar, só que é mais comum você fazer dessa forma aqui, beleza? O próximo tipo seria número, então vou colocar aqui input number, e aqui eu vou colocar, por exemplo, idade. Idade, aqui a gente vai acrescentar mais um label para idade. Idade, aqui mais um BR. E ele colocou idade. Perceba que ele já deixou aqui essa função aqui de colocar, enfim, números aqui. Eu estou tentando digitar, você provavelmente está escutando o barulho do meu teclado. Estou tentando digitar letras aqui, mas ele só aceita números, ok? Então vou incluir só mais um BR aqui para ficar bonitinho. E também aqui eu posso colocar o max e o min, ok? Eu vou colocar aqui min, por exemplo, sei lá, 10, tá? Então ele parte de 10
ele não deixa aí menos que 10, você pode colocar o máximo aqui, ó. Máximo, eu vou colocar aqui, por exemplo, 99, né? Então ele colocou aqui, ó, vai até 99. Se eu quiser colocar 105 aqui, ele aceita. Essa representação é só para esse elemento aqui, ok? Então, falta mais um, falta o telefone. Aqui eu vou colocar input tel, que é o de telefone. Aqui eu vou colocar o celular, e aqui mais um, label, celular. E aqui eu vou colocar o celular, beleza? E aqui eu vou colocar um número. Ele não tem a máscara, ok? A máscara é quando a gente coloca aqui o 12. Opa! Quando a gente coloca aqui o 12 e o número tudo bonitinho, por exemplo, aqui o DDD da minha cidade é 12, ok? Então ele não tem número, não tem máscara, beleza? Mas isso ajuda muito quando você está navegando com o mobile, com um dispositivo, com um telefone celular, porque ele ajuda a subir uma telinha ali de sugestão de telefone, ajuda a colocar um tecladinho numérico ali para você digitar no seu mobile, ok? Então, esses são os tipos de input e os outros tipos a gente vai ver logo na sequência. Ok, como que nós conseguimos fazer o campo de seleção, que é aquela caixinha que seleciona, ok? No HTML a gente tem o select, ok? Que o select também tem o mesmo esquema. Aqui eu vou colocar, por exemplo, estado, ou melhor não estado, porque senão a gente vai ter que colocar as 27 federações aqui. Eu vou colocar gênero, ok? Aqui eu vou colocar gênero, e aqui a gente vai colocar, beleza, a opção. Legal? Aqui a gente tem o option, ok? O option seria a opção que ele vai selecionar aqui dentro. Aqui eu posso colocar, por exemplo, masculino. Aqui eu vou colocar, eventualmente, feminino. E aqui, eventualmente, eu vou colocar não informar. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, NA. Legal? Aqui a gente vai então ter masculino, feminino e não informar. Aqui segue o esquema do label também, tá? E aqui eu vou colocar gênero e aqui eu vou colocar gênero, ok? Daí ele vai seguir o mesmo processo. Esse aqui é o select, ok? Que você pode fazer dessa forma. Ainda dentro do select existem algumas opções que você pode eventualmente trabalhar, que é o option. Opa. Option group, ok? O opt group, ele vai separar isso daqui em grupos, ok? E daí você vai ter a possibilidade de trabalhar desse jeito aqui, ok? A gente vai colocar aqui dentro do option group um label, né? Porque aqui, se você perceber, ele ficou vazio. Então eu vou colocar aqui, ó, label, e aqui eu vou colocar um texto que eu gostaria de agrupar, ok? Então ficou texto, e aqui eu posso criar outro option group, ok? Que fica o primeiro grupo e o segundo grupo. Claro que o termo aqui de gênero não ficou muito legal, eu vou colocar aqui estado, vai fazer mais sentido, estado. Aqui eu posso colocar, eventualmente, sul, e aqui eu tenho, vamos ver se eu sou bom de geografia. Aqui o estado sul tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Daí eu vou colocar Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aqui eu posso colocar na região, por exemplo, Sudeste. Aqui eu vou colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. ES. Não estou colocando aqui por ordem, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Ó, daqui a pouco estou fazendo os 27. Espírito Santo, ok? Então eu venho aqui, estado Paraná, olha só, ele fica aqui sul, sudeste. Então o Option Group, ele não permite uma seleção aqui, ele só separa, orienta as coisas aqui de modo que eu possa ter grupos, tá? Então se eu clicar aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, ele vai mostrar Rio de Janeiro e o valor,
ok? O valor do select vai ser RJ, então fica bastante atento a isso, ok? Que nesse caso eu tenho aqui essa opção. Mas como que eu consigo deixar o campo requerido, por exemplo, né? Vai que eu tenho aqui, ó, o nome e estado, por exemplo, são campos obrigatórios. Nome, e-mail e estado, tá? Basta a gente vir aqui e colocar required, beleza? Requerido. Então ele vai colocar required para esse aqui, e eu vou colocar para esse carinha aqui também. Você vai perceber que ele não altera nada, mas no momento que a gente tentar fazer um submit, que vai ser as próximas aulas, você vai ver que o navegador não vai deixar, beleza? Ainda é bastante comum que no campo select a gente coloca aqui um option, ok? Que eu vou deixar aqui como vazio, eu vou colocar aqui, ó, selecione, ok? Por quê? Porque ele vem como uma primeira opção, ok? E daí ele coloca aqui selecione e daí meio que induz a pessoa a selecionar alguma coisa, mas você não pode colocar o velo, você tem que deixar o velo vazio, beleza? Para que o required funcione, beleza? Então esse aqui é o campo de select, que a gente fez aqui o primeiro exemplo de gênero, para ficar um pouco mais compacto, você entender, e logo na sequência a gente mudou aqui para estado, para que você pudesse entender aqui o funcionamento do option group. Ainda aqui dentro do tema de select, nesse caso aqui de estados, nós temos um select único, né? Então, se eu seleciono, por exemplo, Santa Catarina, esse é o valor. Se eu seleciono aqui São Paulo, esse é o valor. Mas existe dentro do select uma opção da gente selecionar múltiplos valores. E o que que a gente precisa ajustar? A gente só precisa colocar aqui, ó, no select, a propriedade ou o atributo multiply. Ok? O multiple, ele vai permitir que a gente tenha aqui uma seleção de múltiplas. Então, nesse caso aqui, eu posso selecionar Paraná, ok? E São Paulo. E como é que vai ser a seleção de Paraná e São Paulo? Basta eu clicar no Paraná com Ctrl segurado, né? Segurado aqui, pressionado, segurando o Ctrl, a gente clica aqui em São Paulo. Então vai ficar Paraná e São Paulo selecionado, tá? Eu posso ainda dar um Ctrl A, que ele vai selecionar tudo aqui para mim, beleza? E ainda eu posso utilizar o Shift. Se eu clicar aqui no primeiro com o Shift pressionado, clicar no último, ele seleciona esse grupo inteiro para mim, beleza? Então essa é a opção quando nós temos múltiplos. Claro que no caso do múltiplo, a gente não vai colocar aqui o selecione, porque senão fica até um pouco confuso, né? Então quando você for trabalhar múltiplos, você remove essa opção aqui de selecionado, ok? Aqui no HTML, ainda seguindo os elementos básicos de um formulário, a gente pode fazer um campo do tipo select checkbox, ok? Que é de seleção de clique e desclique. Aquela caixinha ali que a gente clica e aceita alguma coisa. Então, como que a gente pode fazer isso? No campo aqui, input, eu tenho um tipo específico que seria o checkbox. Aqui eu vou colocar aceito, ok? Então ele vai virar aqui pra gente um campo aqui de seleção de o que a gente chama de checkbox, né? Campo de check, não sei como traduzir isso. Então, nesse caso aqui específico do checkbox, a gente acrescenta aqui um label logo após ele, né? Porque daí ele fica o campo na frente e o campo aqui vindo primeiro e o label depois. Aqui eu vou colocar aceito e aqui eu vou colocar se você aceita os termos de uso, por exemplo. Então, nesse caso, eu clico aqui e veja que eu posso clicar no checkbox ou também eu posso clicar no label. Por isso, dá importância até de você acrescentar aqui o for corretamente. Eu estou alterando aqui o nome do for, só acrescentando o underline, e você percebe que quando eu clico aqui, ele não marca. Então, é interessante aqui o label nesse caso, porque muitas vezes a pessoa está no mobile, está lá com telinha pequena, e essa caixinha às vezes fica pequena. Se ela clicar um pouco mais para cá, assim, ela já vai perder. Então, o label bem acertado com um for, ele ajusta esses probleminhas aqui. Um outro componente bastante utilizado também é o radio, tá? Você vai chamar input radio, então você vai digitar esse comando aqui inteiro, beleza? E você vai acrescentar algumas informações aqui, por exemplo, como linguagem favorita. Então vou colocar aqui, ó, linguagem, vou colocar só favorita, ok? Aqui eu vou colocar favorita 1, porque o ID tem que ser único, e aqui eu vou colocar um value, tá? Esse value aqui vai representar o valor do nosso radio. Então aqui eu vou colocar Java, tudo minúsculo, JavaScript, ok? E eu vou mostrar ele aqui. Então ele tem o mesmo problema aqui do checkbox, eu preciso colocar um label logo na sequência. E aqui eu vou colocar o label para
favorita. Favorita, ok? E aqui eu vou colocar Java Script, ok? Então ficou, ó, minha linguagem favorita é JavaScript. Então, se a gente quiser colocar aqui, por exemplo, Python, ficaria o seguinte, radio, name favorita, eu vou colocar aqui Python, aqui o ID tem que ser um ID diferente, eu vou colocar favorita -2, e aqui eu vou colocar o Python, ok? E ele colocou aqui, ó, JavaScript ou Python. Então eu posso selecionar um ou outro. Só que aqui a gente tem uma regrinha importante. O label, ele não funciona para o name, como a gente está acostumado. Ele funciona para value. Então eu vou colocar aqui, ó, JavaScript e aqui for Python. Por quê? Porque senão ele não funciona aqui o nosso checkbox, ok? A gente precisa acrescentar aqui o label for. Então eu vou ficar aqui com duas opções aqui para a gente poder trabalhar, ou JavaScript ou Python. Pode adicionar mais uma opção? Pode. Você pode colocar aqui, por exemplo, favorita 3. Aqui eu vou colocar C, e aqui eu vou colocar C, e aqui eu vou colocar C/C++, por exemplo, uma outra linguagem, né? Então eu posso trabalhar com essas três opções aqui. Legal? Eu ainda, para agrupar isso daqui, eu posso colocar eventualmente um label sem for, ok? Vai ser um label vazio, mostrando aqui qual que seria a pergunta, né? Qual sua linguagem favorita? E aqui eu utilizo um BR para ele pular apenas uma linha, e ele vai colocar qual a sua linguagem favorita? Java, Python ou C. Nesse caso aqui a gente pode colocar mais um BR, né? Que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Não, acho que fica legal com BR só, beleza? Então você pode ter essas três opções aqui. Então, o input type radio, ele permite que você tenha múltiplos valores, só que com apenas uma seleção. Ele é muito parecido com o select, que também tem múltiplos valores e um tipo de seleção, só que esse daqui ele mostra todas as opções para você, já deixa claro quais são as suas opções aqui, beleza? E o estado aqui, o select não, ele deixa escondido, ok? E para que a gente torne o nosso formulário aqui algo que faça um pouco mais de sentido, eu vou mover aqui o checkbox para o final, beleza? Para simular aqui um pequeno cadastro aqui pessoal, beleza? Aqui agora na sequência a gente vai trabalhar o submit e o reset. Agora, para fechar um formulário, nada mais importante que o botão de submeter, tá? Então, o botão de submeter, ele também é um input, só que é um input especial, né? A gente tem aqui, então, o input submit. E ele vai ser um input type submit em que você coloca o valor. Daí você pode colocar aqui o nome, o valor que vai ser incluído aqui no botão, e ele vai colocar aqui o enviar. Só lembrando da gente acrescentar aqui algumas quebras de linha para que ele possa ficar. Então eu tenho aqui o botão enviar. O botão enviar literalmente envia esse formulário. E até você pode ver agora que como alguns campos aqui estão requeridos, como por exemplo o nome, ele não deixa, né? Ele fala assim, por favor, preencha esse campo. O meu Windows está em inglês, o seu vai aparecer a opção em português. Então vou colocar aqui Felipe, ele vai aparecer aqui o e-mail, felipe@davidsamurai.com.br, e depois, logo na sequência, ele vai pedir estado e eu vou clicar em enviar. Você pode ver que ele clicou em enviar e ele ficou tudo branco. Por quê? Porque ele enviou para o action aqui, para a página que espera esses valores, e depois ele volta no formulário. Aqui a gente pode colocar sua página.com, seu site.com.br, por exemplo, página HTML, se ele tiver vinculado a um servidor, ou então eventualmente só a página.html. Então, se eu tento acrescentar aqui as informações e enviar, eu vou colocar aqui felipe@davidsamurai.com.br, Estado do Paraná, eu clico aqui e ele envia eventualmente para nossa página.html, ok? Ainda a gente pode colocar o input reset, que a gente vai colocar aqui, ó, reset, que é eventualmente a limpeza dos dados. Então, vou colocar aqui, ó, Felipe, cliquei em reset, ele limpou tudo. Então, o type submit envia, submete esse formulário e o reset limpa os valores. Vou colocar aqui limpar, que eu acho que fica um português correto, beleza?
Bom, agora que você já entende todas as principais tags aqui que a gente percorreu do HTML, é hora da gente entender como que você vai integrar essas tags à estrutura completa do HTML. Porque se você só adicionar, por exemplo, uma tag H1, H2, P dentro desse documento vazio aqui, ele ainda assim não é um documento HTML completo, porque ele precisa ainda conter algumas tags estruturais. Beleza? E a primeira tag estrutural que a gente vai começar aqui é com o HTML. HTML em si é a primeira tag que você vai escrever dentro desse documento, beleza? E ainda você vai ter mais uma tag que é a head e depois você vai ter uma tag que é a body, beleza? A tag head, normalmente ela tem aqui, ó, uma tag chamada title, que eu vou colocar aqui, ó, título da página, ok? Esse título da página é o título que aparece aqui em cima, onde está o localhost, ok? E o body corresponde a toda a área branca do navegador. E aqui sim você pode colocar o seu H1, por exemplo, como título do meu documento, e aqui um outro parágrafo. Teste 1, 2, 3. Desculpe, mas não sou muito criativo, ok? E daí, se você entrar aqui, você vai perceber que logo aqui está escrito o título da página. Provavelmente pode até estar pequeno no seu vídeo, mas confia em mim, está escrito o título da página, ok? E aqui o título do documento corresponde ao H1 e P corresponde a teste 1, 2, 3, beleza? Essas são as tags principais. Ainda, se você for incorporar programação dentro do seu HTML, digo programação JavaScript, você ainda vai utilizar a tag script e aqui você vai colocar a programação. Eu vou colocar só um console.log aqui e muito provavelmente você ainda não vai entender sobre isso, ok? Ou não vai entender por completo. E daí eu rodei a página de novo, venho aqui no meu console e ele escreveu olá. Só o fato de ele estar escrevendo olá aqui no meu console, quando eu pressionei F12, selecionei a aba console, ele já escreveu olá aqui para mim. Beleza? Essa é a estrutura básica do seu HTML e é a partir daqui que você vai se desenvolver. É a partir dessa estrutura mínima que você vai começar a construir, a partir de agora, as suas primeiras páginas HTML com os seus respectivos, com suas respectivas tags, com suas respectivas informações, imagens e tudo mais. Bom, você entendeu que essa é a estrutura básica do HTML para que a gente possa começar. Só que dentro do HTML, que a gente chama versão 5, que é a versão mais atual, a gente ainda precisa incrementar algumas coisas, principalmente na tag head, beleza? Por isso eu vou passar aqui para você uma estrutura padrão, que por hora você não precisa decorar, porque eu vou deixar aqui no anexo dessa aula, mas vai ser uma estrutura padrão que você sempre vai utilizar para qualquer arquivo HTML ou página HTML que você venha criar daqui para frente, beleza? Esse aqui é o nosso template. Primeira coisa, a gente coloca aqui nessa linha, e eu vou dar uma repassada linha a linha aqui para que você não fique perdido, beleza? A primeira linha corresponde ao doc type, e isso informa para o navegador qual é o tipo de documento, beleza? Aqui a gente continua abrindo a tag HTML, informando a linguagem, a gente acrescenta a tag head e a tag body. Isso existe, mas eu quero dar uma ênfase aqui para você, a tag head, porque ainda a gente não colocou todas as informações que seriam necessárias para o que a gente chama de HTML5, beleza? A primeira tag que a gente coloca aqui é a tag meta. Essa tag meta aqui, quando a gente acrescenta o char7, o TF8, significa que ao escrever uma palavra aqui, por exemplo, com um acento, que eu vou colocar aqui no P, ó, vou escrever aqui, ó, título, vai fazer com que o HTML entenda essa acentuação, beleza? De acordo com o encode desse arquivo, de acordo de como esse arquivo é encodado, colocando assim no português, beleza? Claro que ainda você não precisa entender exatamente esse assunto, mas quando você for construir um projeto, tiver com essa interface aqui de código que você vai estar logo mais nas próximas aulas, você vai ver que ela já abre um arquivo do tipo UTF-8. E se você não informar aqui que esse arquivo está também em UTF-8, no momento que você colocar um acento, você vai ter um probleminha aqui, beleza? Então essa já deixa a estrutura padrão. Hoje 99,999% dos arquivos aqui já começam com UTF-8, beleza?
A segunda meta informa para a gente que vai existir uma compatibilidade com o navegador Edge da Microsoft. E o segundo é o viewport. Isso significa que quando você colocar essa página para abrir dentro do mobile, ela vai escalar a sua interface, o seu HTML, para uma escala de 1.0. O que significa isso? Ele vai adaptar a largura para que ele não faça aquele efeito do zoom out, ou seja, ele vai para mostrar toda a página para o usuário, ele vai deixar a letrinha minúscula e com isso vai impossibilitar a leitura do usuário. A quarta tag meta é a description content, ok? Aqui eu vou colocar uma descrição que corresponde a uma descrição que normalmente utilizamos até 255 caracteres, ok? Para que possa informar para os buscadores do que se trata, ok? Antigamente, o Google, podemos dizer assim, se baseava por essa tag meta description e o título. Agora, é óbvio que ele utiliza o título, description e mais uma outra série de informações dentro da sua página, beleza? Mas essa é a estrutura padrão que você deve assumir agora a partir desse momento, quando você for criar qualquer página no HTML. Você pode utilizar esse arquivo que eu vou deixar em anexo e abrir depois no seu editor de código favorito, que só lembrando mais uma vez, nas próximas aulas a gente já vai fazer um primeiro projetinho para você começar a se inteirar e colocar o seu conhecimento em prática. Bom, então bem-vindo aqui à nossa primeira aula e primeiro a gente vai começar entendendo o básico do HTML e do CSS para que a gente possa prosseguir então aí depois mais tranquilo para a parte de exercícios e a parte de código em si, beleza? Então, o que é o HTML em si? O HTML ele é a estrutura enquanto o CSS é a formatação. Eu costumo dizer que o HTML seria o esqueleto da informação, que é o que vem de texto, de imagem lá dentro, e o CSS ele formata, ele coloca texto, ele dá, por exemplo, o tamanho da fonte, espessura e tudo mais, beleza? Então fica basicamente com essa definição na cabeça. Enquanto o CSS ele coloca lá o esqueleto da informação, o HTML coloca o esqueleto da informação, o CSS formata. Então, para que o HTML ele possa estruturar toda essa informação, existem as tags, beleza? Tag em inglês seria basicamente etiqueta, seria basicamente ali algo que você coloca algo dentro, beleza? Aqui dentro do nosso editor de código, você vai conseguir entender melhor. Pense que tag, ela é uma estrutura que você vai digitar isso aqui dentro do seu editor. Ela tem a seguinte característica: você coloca aqui o sinal de menor, escreve o nome da sua tag e depois mais para frente você vai entender que cada tag tem um tipo e portanto ela tem o seu nome. Aqui você coloca o sinal de maior, coloca a sua informação que você gostaria de colocar e depois você fecha essa tag. Você basicamente repete essa estrutura, só que você coloca essa barra aqui, beleza? Isso você diz então para o seu navegador que, olha só, eu tenho uma informação, nesse caso aqui é um texto, mas poderia ser uma imagem, pode ser um vídeo ou qualquer outra coisa, mas você está dizendo para ele, olha só, eu tenho uma informação aqui em texto que eu estou colocando dentro dessa tag aqui, dentro dessa informação. No momento que o seu navegador lê, ele vai retirar essa estrutura, ok? Então, portanto, veja que essas tags em si, elas não são exibidas e ele deixa exibindo apenas a sua informação. Nesse caso aqui, esse texto que é meio bobo, mas é só para você entender o conceito, beleza? Então o navegador interpreta a tag e exibe apenas a informação. Beleza? Então isso daqui é o básico do básico que você precisa entender de HTML para que a gente possa explicar na próxima aula agora os principais tipos e depois já fazer um códigozinho bacaninha aqui para que a gente possa fixar esses conhecimentos. Ok, então você entendeu que existem as tags, elas guardam as informações, mas quais são as principais tags do HTML? E aqui a gente vai ver uma lista curta, claro que o HTML ele tem muitas tags, portanto é inviável a gente listá-las todas aqui, mas eu vou passar para você as principais para que na próxima aula a gente possa fazer um exercício aqui em conjunto, ok? Então as principais são os tipos básicos, são o H1, H2, H3, 4, 5 e 6, que eles representam o título, sendo que o H1 ele seria um título com uma maior prioridade que o H6. Portanto, no navegador, quando você coloca o H1 sem fazer nenhum tipo de formatação, ele normalmente
tem um tamanho de fonte maior que o H2, maior que o H3 e assim sucessivamente, ok? Aqui na tag P nós temos o parágrafo, representa parágrafo, I representa uma informação, um texto em itálico, B para negrito, A para você tratar hiperlink. O que significa hiperlink? Aqueles links que você clica e vai para outra página ou arquivo, e uma imagem e depois uma lista, beleza? Fique tranquilo, não precisa ficar decorando aqui essas tags, porque você vai fazer um exercício aqui junto comigo que você vai conseguir depois fixar, e depois com tantos outros exercícios que virão, você vai ainda ficar bastante tranquilo com isso, beleza? Então aqui no nosso editor você já pode perceber que aqui nesse exemplo eu tenho já uma página um pouco mais estruturada. Vamos só olhar aqui a sua estrutura para que você possa entender o que cada tag está fazendo. Nesse caso aqui, a tag H1, ela representa o título da página. Então você colocou aqui, por exemplo, que você tem um título maior, título da página, eu sei que é pouco criativo, mas só para você entender. Logo na sequência eu tenho um parágrafo, que aqui eu coloquei um texto em negrito. Então a primeira coisa que você pode verificar aqui é que tags podem estar dentro de outras tags. Nesse caso aqui, eu disse para o navegador que eu tenho um parágrafo e essa porção de texto ele transforma em negrito. Aqui também você pode ver um link, ok? E com uma observação que aqui, para identificar qual é a página de destino que eu quero, né? Que a pessoa vá depois que ela clique, eu adicionei um atributo. Esse atributo href diz para o navegador qual que é a página que ele deve seguir quando eu clicar nisso. De novo, fica tranquilo que todos essas tags, esses atributos você vai entender. Eu estou apresentando aqui o geral para você, ok? E quando o HTML ele for renderizar a sua página, que significa o quê? Significa que ele vai mostrar para o seu usuário, ele vai mostrar dessa forma aqui. Então ele tem o título da página, parágrafo e um texto negrito, e aqui, obviamente, um link, beleza? Existem ainda outras tags que são chamadas de tags estruturais, tá? Essas tags estruturais, elas dão um direcionamento para o nosso navegador, só que elas não são exibidas na tela. Elas servem somente para estruturar, como se fosse um alicerce da informação. E depois, mais para frente, a gente vai ver o que isso significa e como você ajuda o Google a indexar melhor a sua informação, a aparecer o seu site nas primeiras posições, nas primeiras páginas, ok? Ainda existe uma referência para todas as tags aqui que você pode ver. Claro que esse documento aqui ele está em inglês, você pode passar pelo tradutor, mas são definições bem tranquilas aqui para você observar. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a tag A, ele define um hiperlink. Então, como você pode ver, existem muitos tipos de tags, basicamente uma tag para quase todo tipo de informação, o que permite que você consiga criar basicamente um documento bastante estruturado, fechou? Então é isso, essas são as tags básicas, as principais tags, essa é a sua referência que você pode clicar e ver quais são as outras, e agora na próxima aula a gente vai fazer um exercício aqui em conjunto, beleza? Para que você possa seguir e fixar essas informações aqui na sua mente. Bom, assim como no livro, a gente tem as tags que elas servem basicamente para títulos, e essas tags, elas são as tags H1 até H6, beleza? Então a gente vai fazer um pequeno exemplo, eu vou colocar aqui, ó, título, título, aqui eu vou colocar mais as outras opções, portanto aqui eu vou trocar H2, aqui eu vou trocar H3, 4, 5, 6, ok? E nesse momento, quando a gente renderizar essa página, você vai ver e vai perceber que elas seguem uma espécie de hierarquia, de modo que H1 é a tag de título que possui a maior representatividade, podemos dizer assim. Tanto é que ela possui o maior tamanho de fonte, ok? Enquanto que a tag H2 ela é um pouco menor, H3 um pouquinho menor, até chegar na H6, que seria a título mínimo, ok? Seria o último
último degrau, a última estrutura de um título. Posso criar a tag H7? Não, não pode, porque não existe essa tag dentro do HTML padrão. Então ela vai do 1 até o 6. Isso aqui serve basicamente para que você possa criar uma hierarquia de títulos, mostrando para o navegador, depois eventualmente para o Google, que a tag H1, ela obviamente o título, e essa daqui poderia ser um subtítulo, ok? Sendo essa daqui o título do capítulo e essa daqui do tópico que você eventualmente estivesse escrevendo de um documento. Para complementar todo esse tópico de texto, ainda temos mais algumas tags aqui para representar essas informações que seriam parágrafos itálicos, negrito e sublinhado, ok? A tag parágrafo, como o próprio nome já diz, é a tag P de parágrafo. Eu vou colocar aqui, este é um teste de parágrafo, ok? Que ela pode ser aqui renderizada normalmente no nosso navegador, ok? Ainda, para representar alguma informação, por exemplo, teste em itálico, eu posso contar com a tag I. A tag I, ela é a tag que permite tornar esse texto aqui itálico. Então, na hora que você colocar essa informação, ele vai ficar em itálico. Aqui você pode deixar também negrito, ok? O negrito, ele pode ser escrito de duas formas, B de bold ou strong. As duas dão o mesmo efeito. Então, para efeitos aqui de economizar caracteres, a gente vai colocar aqui a tag B dentro do parágrafo. E o sublinhado? O sublinhado é a tag U de underline, ok? Eu vou colocar aqui e eu vou deixar ele aqui dentro, beleza? Então, ficando desse jeito, este é um teste de parágrafo, perfeito? Então, essas são as tags que você pode contar como tags para texto de parágrafo, torná-lo itálico, negrito ou até sublinhado. Agora da gente ver um pouco mais em detalhes como que nós podemos representar imagens dentro do nosso documento HTML, beleza? O HTML já permite incluir essas imagens através da tag img, ok? Essa tag img, ela vai pedir para você aqui basicamente dois atributos. Primeiro, da onde que vem essa imagem, da onde que o navegador vai buscar, e esse alt aqui, ele representa um texto alternativo que é utilizado normalmente para navegação, ok, de pessoas com deficiência visual ou até leitores de telas e até realmente para ajudar o Google a indexar sua página ou nós que temos aqui a possibilidade de parar o mouse e ver um texto alternativo dessa imagem, ok? Como que nós podemos chamar essas imagens? Vou mostrar para você duas formas, através de imagens locais, ou seja, imagens que estão alocadas no servidor ou na pasta do seu computador, ok? E remotas. As imagens locais, normalmente, elas ficam junto com o seu arquivo HTML. Algumas pessoas, alguns desenvolvedores, colocam em pastas, normalmente na pasta IMG, ok? E eu posso utilizar esse arquivo aqui dentro. Eu vou fazer das duas formas aqui, para que você possa entender, porque esse é um ponto que o pessoal fica bastante confuso, ok? Quando eu vou colocar aqui o meu arquivo, ele normalmente não tem acentos, não tem espaço, ele simplesmente obedece aqui um nome, ponto e extensão. Aqui eu vou colocar code.jpg e eu vou colocar aqui, eu codificando, ok? No momento que eu abrir aqui, você vai ver que ele abriu uma baita de uma imagem, porque essa imagem aqui, ela tem uma dimensão gigantesca, né? Ela é 1980 por alguma coisa, beleza? Antes da gente mostrar aqui como que a gente pode controlar essa largura, falando aqui em dimensões, deixa eu só mostrar para você o problema que acontece quando você coloca e não chamba a sua imagem no lugar correto, beleza? Aqui eu vou colocar um diretório chamado images, imagens em inglês, vou arrastar o arquivo para cá e você vai ver que, ok, ele está num diretório diferente e aqui ele mostra uma imagem quebrada. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar o arquivo no mesmo nível de imagem quando eu coloco dessa forma. Por quê? Porque ele entende o seguinte, que ele vai buscar no mesmo nível que seu arquivo HTML está. Para que a gente possa indicar um nível diferente ou para que eu possa indicar isso dentro de um diretório, eu coloco assim, ó, /images
barra code JPG. Agora sim, agora ele vai mostrar a imagem no diretório correto. Se esse HTML estiver hospedado num servidor, você precisa subir lá para o servidor toda essa estrutura, porque daí ele busca dentro do diretório do servidor. Beleza? Agora, como que a gente consegue chamar uma imagem remotamente? Porque eventualmente ela está em outro computador, né, em outro servidor. Nós mantemos aqui a tag básica, ok? E você pode utilizar ela de outro local. A gente tem esse site aqui chamado placeholder.com, que ele gera imagens para você nesse estilo aqui, já com uma dimensão, para você realmente colocar dentro do seu HTML e testar, sem que você precise ficar preocupado em qual imagem você deve buscar. A sintaxe dele é muito tranquila, você copia esse endereço, cola aqui e, nesse caso, ele colocou aqui pra gente, ele só copia de um jeito diferente, ele só colocou aqui pra gente uma imagem com 150 pixels, ok? 150 por 150. Se eu quiser 150 por 250, eu faço desse jeito aqui, beleza? Então essa é uma forma dele controlar. Legal? Agora, para você alterar as dimensões de uma imagem, você pode brincar através... Perdão, minha garganta tá um pouquinho ruim. Você pode alterar através de valores fixos ou valores relativos, ok? Existem duas propriedades aqui dentro da tag img, que é a tag with, ou o parâmetro, o atributo with, beleza? E o header. Normalmente a gente não altera os dois. Por quê? Porque se você alterar um, o próprio navegador já respeita as proporções do outro. Se eu colocar aqui, eventualmente, 320 pixels px, que representa a unidade de absoluta aqui, ele já vai redimensionar essa imagem. Eu posso colocar aqui até 120. Ele vai ficar ok, beleza? Aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Aqui, aliás, vou até deixar ela um pouco menor para não ocupar tanto espaço do nosso exercício. Vou colocar aqui 80 por 25, ok? Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, se eu quiser ainda, eu vou até colocar aqui um BR, ok? O BR quebra a linha aqui pra gente, só para ficar um efeito visual, ok? Ainda se eu quiser colocar esses valores relativos, eu posso colocar 100%, porque ela vai ocupar o espaço de 100% da página. E eu posso até aumentar aqui, ó, que ela vai nos ajudando, ok? Se você ajustar a largura e a altura, ele vai respeitar o que você colocar aqui. Por exemplo, eu vou colocar 120 px, ok? E se você colocar sem o px, ele vai entender a mesma coisa, ele assume que é px de pixel, ok? E se eu colocar agora aqui a altura, por exemplo, para 120, você vai ver que ele vai distorcer a imagem. Beleza? Por quê? Porque ele respeitou aquilo que você forçou a ele a colocar aqui. Então você pode ver que a imagem fica distorcida. Por isso que eu disse para você, se você escolher só mexer na altura, tudo bem, ele vai manter a largura. Agora você pode escolher só a largura, que ele mantém a altura. Então só fique atento a essa questão. Beleza? Formatos de imagem. A gente está trabalhando aqui com uma imagem do tipo JPG, beleza? Mas você pode trabalhar com imagens do tipo PNG, JPG e um novo formato que a Google está até propondo, que é o WebP, beleza? Que essa aqui é um pouco menos utilizado. As duas mais utilizadas são essas daqui. E o tamanho da imagem influencia muito em como as coisas são carregadas no navegador. Se você está lá no meio da rua ou com uma conexão fraca de internet, eventualmente um 3G da vida, ou se você não tem um pacote de dados robusto, beleza? Você pode sofrer com esse tipo de problema. E para auxiliar, a gente tem aqui esse site chamado TinyPNG. É só você digitar lá no Google TinyPNG, que ele vai abrir aqui o ursinho panda para você, e ele vai permitir que você arraste as imagens para cá e faça um download num novo tamanho um pouco mais otimizado. Eu vou pegar a própria imagem que a gente está utilizando aqui, beleza? Que é o code JPG, e eu vou arrastar para cá. Quando ele arrastar, você vai ver que essa imagem ela tinha 147 kilobytes, né, kbytes, e ele baixou aqui para 106
kilobytes, uma redução de 28%. Basta você clicar aqui em download, você vai colocar aqui o endereço da sua imagem, você pode sobrescrever, ok? Então, se você estiver fazendo um site, eu aconselho bastante a utilizar. A imagem não perde tanta resolução assim, tantos detalhes, e vale bastante a pena trabalhar dessa forma aqui no TinyPNG, beleza? E com essas imagens. Bom, você pode criar ainda hiperlinks. O que é um hyperlink? É um link que você tem a possibilidade de clicar, interagir aqui com o mouse, que ele leva para uma outra página. Essa página ela pode ser remota, que eu quero dizer que é um outro domínio, um outro local, um domínio externo ao seu, ou então uma página interna sua, beleza? A tag hyperlink é representada pela tag A, beleza? Ela tem esse atributo principal aqui, que é o href, que o href diz pra gente para onde nós queremos levar o usuário no momento que ele clicar. De novo, você pode colocar um endereço externo, eu vou colocar aqui, ó, https://google.com, ok? E aqui eu vou colocar o texto que representa essa informação clicável. Eu posso colocar aqui, ó, clique aqui, beleza? Que ele vai deixar o texto marcado com a opção de ir para o Google, beleza? Ou então, o que as pessoas normalmente fazem é colocar aqui, ó, o mesmo título do href, que ele já fica também clicável, ok? Ou então, simplesmente colocar qual que é o site, beleza? Você pode colocar aqui o Google, beleza? Se você clicar aqui, beleza, naturalmente ele vai para o Google, ok? E se você percebeu, no momento que eu cliquei aqui, ele substituiu a minha página. Para que ele não substitua a sua página, ou seja, abra na mesma página ou no mesmo tab que ele esteja, você pode utilizar aqui o atributo target. Para que você possa orientar o navegador a abrir uma nova página, você coloca aqui, ó, target igual a underline blank. E daí ele vai abrir uma outra aba para você. Beleza? Se você quiser que o usuário clique e vá para uma página interna sua, você utiliza ainda assim o A, só que em vez de você colocar o endereço externo, você vai colocar o endereço da sua página. No meu caso aqui, a minha página chama página 2. Página 2.html. Eu vou colocar aqui, ó, a minha página interna, ok? E daí ele vai clicar e vai para a página interna. O target blank também funciona nessas condições, só que normalmente quando você está fazendo uma navegação dentro do seu próprio site, você não abre uma segunda aba, porque senão, à medida que a pessoa vai interagindo com o seu site, ela vai fazendo uma coleção de abas aqui. Normalmente você manda para uma nova tab, uma nova janela, quando for um endereço externo, ok? Bom, se você perceber, até o momento eu tenho utilizado aqui uma tática para mostrar alguma informação aqui, beleza? Só que se você foi um pouco mais atento, você viu que essa informação, ela não sai no navegador. Então, isso aqui é chamado de comentário dentro do HTML. Você pode escrever qualquer informação que isso não é renderizado na tela, beleza? Só que isso, ele não é exibido para o usuário, só que isso é carregado, ok? Ele não é ignorado pelo servidor, beleza? É só ignorado nessa parte que visualiza aqui para o usuário. Se eu clicar aqui e visualizar o meu código fonte, né, indo para essa opção aqui, clicando com o botão direito, visualizar código fonte da página, você vai ver que ainda ele está lá, beleza? Ele só não é exibido. Mas isso daqui é bastante útil para que você possa criar qualquer comentário à medida que você vai programando. Ele pode estar no início da sua página, ele pode estar no final, entre elementos, e para você conseguir criar um novo comentário, basta você colocar o seguinte: menor, maior, o ponto de exclamação, traço, traço, ele já identificou aqui, beleza? Daí você vai colocar de novo traço, traço e a tag de maior. E aqui você pode colocar qualquer texto que não é exibido para o usuário, beleza? Se eu clicar aqui de novo F5, você vai ver o mesmo efeito. E é assim que a gente pode fazer comentários no HTML. E bem, uma vez que você já entendeu as principais tags, entendeu que a tag ela traz informações, atributos, a gente viu ali um esqueleto básico do HTML, e agora a gente vai colocar a mão na massa
e eu vou abrir aqui para você o editor para que a gente possa brincar com alguns elementos em conjunto e logo na sequência você junto comigo iremos criar o nosso primeiro projetinho, ok? Então fica tranquilo que o que eu estou mostrando aqui para você, depois logo mais à frente eu vou ensinar você a instalar, vou ensinar você a usar, é só para a gente não ficar apenas no PowerPoint, nas apresentações, porque eu sei o quanto isso às vezes parece monótono e chato, beleza? Então vamos lá, vamos entender como que a gente pode criar listas ordenadas e não ordenadas, beleza? Aqui a gente vai dar, muito provavelmente você já tenha visto o review que eu fiz, mas aqui a gente vai adentrar um pouco mais nesse tópico para que você possa entender direitinho como funciona, ok? Bom, existem dois tipos de listas, tá? A ordenada e a não ordenada. Eu vou mostrar primeiro para você a ordenada e como que ela se comporta no navegador, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é a lista não ordenada, tá? Essa lista não ordenada, ela normalmente começa, normalmente não, né? Ela deve começar aqui com essa tag UL, beleza? Essa tag aqui UL representa então uma lista de itens em que a ordem dos itens não são importantes, beleza? A ordem dos itens para o usuário. Então uma vez que eu abro essa lista aqui, eu informo para o navegador que eu quero uma lista não ordenada, na sequência eu já coloco um LI, beleza? O elemento LI representa um list item ou um item de lista, tá? List item. Em inglês significa lista item, mas em português a gente reverte ali e fica item da lista, beleza? Então a gente vai colocar aqui primeiro item 1, item 2, 3 e de novo, não se preocupe com a velocidade que eu estou digitando, eu só estou usando isso daqui para ficar um pouco mais dinâmico que um PowerPoint, beleza? Depois, logo na sequência, já você vai entender direitinho. Então, veja que eu tenho item 1, 2, 3. O que caracteriza uma lista não ordenada? A principal característica dela é esse bullet point, ou a bolinha de tópico aqui, beleza? Os itens em si, a gente pode trocar de ordem, à vontade. Você pode colocar o que você quiser. E aqui, você pode colocar qualquer informação que você desejar. Pode ser um texto, assim como pode ser uma imagem, assim como pode ser um botão, beleza? Então, o list item aceita basicamente qualquer coisa dentro dele aqui. Claro que eu vou colocar isso aqui no formato de texto para que você possa visualizar aqui isso da forma mais adequada possível, beleza? Então, listas ordenadas, né? Como funcionam as listas ordenadas? As listas ordenadas são caracterizadas pela tag OL, que representa uma lista de itens que são intencionalmente ordenadas, ok? Ela inicia com OL, de Ordered List, e eu venho agora com LI, de List Item. Perceba que LI, essa tag, né, esse elemento LI, ele deve estar presente em diferente da lista que você queira, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar, ó, item A, B, C, beleza? No momento que eu colocar aqui, você vai perceber que a lista ordenada, ela vai trazer aqui para você 1, 2, 3. O que significa isso? Significa que agora essa tag vai adicionar um número para você aqui, beleza? Ah, legal. E como que funciona as sublistas, né? Vamos supor que eu queira aqui, ó, dentro desse item, eu queira ainda criar uma sublista. Como é que funciona? Você vai manter aqui o elemento de informação e você vai criar mais uma lista aqui. Eu vou colocar aqui, ó, subitem, ok? E daí o subitem, ele vai aparecer aqui como uma bolinha diferente, né? A bolinha aberta. E eu posso criar aqui mais um sub do subitem, ok? E eu vou colocar aqui de novo o L, vou colocar LI. Subitem. Vou separar assim para ficar mais fácil para você ver. Então ele coloca um quadradinho. Claro que uma hora vai acabar a geometria dele aqui e ele vai voltar para a bolinha, mas é só para você entender basicamente como funciona, tá? Então você pode ir colocando o L dentro de LI e assim o navegador vai entender que existem sublistas. Eu ainda posso colocar sublistas que são ordenadas e não ordenadas dentro de itens também. Então, por exemplo, se eu quiser que esse carinha aqui, ó, o item A, contenha uma lista não ordenada, dentro da lista ordenada, eu posso ter
essa possibilidade. Então veja que ele colocou dentro do 1, colocou a bolinha. Eu poderia também colocar aqui, ó, outra lista, tá? Eu vou colocar aqui, ó, subitem. Aqui dentro desse UL, eu vou seguir esse tracejado, vou colocar aqui, ó, OL, LI, subitem ordenado, beleza? Então a gente vai colocando aqui o subitem e ele vai ficando aqui, perdão, dessa forma, beleza? Então, esse aqui é a forma de como você pode criar listas dentro do HTML e é dessa forma que o navegador vai entender, beleza? Então, é isso. Esse código aqui eu vou deixar disponível para que você possa baixar como anexo para você ter de referência, mas, de novo, não se preocupe ainda com esses códigos aqui, com esse editor que eu estou utilizando, porque, novamente, a gente vai ver como vai instalar ele mais à frente. Isso aqui é só para a gente ficar um pouco mais confortável, menos monótono aqui na nossa aula, beleza? Vamos lá para a próxima. E uma das estruturas mais utilizadas dentro do HTML para representar a informação são as tabelas. Então a gente viu lista, e as tabelas representam a informação não só no momento da forma de linhas, mas também como colunas. Como assim? Bom, lembra do Excel? O Excel também segue esse padrão aqui de tabelas. Aqui eu tenho uma tabelinha com 3 colunas e 2 linhas, tirando aqui o cabeçalho, beleza? Que você pode representar isso daqui no HTML sem problema nenhum. Legal, mas como que isso funciona? Primeira coisa, como que é a tag, né? Qual é a tag que representa o HTML, que representa a tabela? A tag que representa a tabela é a tag table, beleza? E para toda table, eu tenho que ter um table row, ok? Que seria a linha da tabela. E para a gente representar a célula, eu tenho o TD, beleza? O TD representa a célula. Então, para a gente ter uma visualização interessante aqui, eu vou colocar 1, 2, e aqui eu vou colocar 3, 4, ok? Você vai perceber que ela vai ficar aqui, ó. Então, tr monta uma linha, criei uma linha, primeiro TD vai colocar 1, segundo TD vai colocar 2, 3 e 4, ok? E para você visualizar melhor, você pode colocar aqui o atributo border1 e ele vai ficar desse jeito. Lembrando que o que eu estou mostrando para você aqui é uma visão prática, que logo nas próximas sequências aqui de aula, você já vai conseguir colocar a mão no código, né? Digitar aqui junto comigo, ok? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, beleza? E é dessa forma, basicamente, que a gente faz. O que acontece, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, um TD 9 aqui, ok? Ela não completa o próximo, ok? Então, essa é a forma que a gente tem de fazer tabelas. Ainda eu posso colocar nessa parte, ok? Um span, um cell, um column span. Eu vou colocar aqui um column span de 2 e você vai ver que agora ela vai ocupar 2 posições de colunas, né? Então ela vai ocupar a coluna que ela estava e essa coluna aqui, beleza? Então o column span também é uma possibilidade que você tem de fazer, ok? Vamos fazer aquela nossa primeira tabela, legal? Aquela primeira tabela, se você perceber, ela tem aqui 3 colunas, ok? Com nome, idade e e-mail. Então eu vou colocar aqui, ó, nome, idade e e-mail, ok? Nome, idade e e-mail já colocaram aqui, beleza? E agora a gente vai colocar aqui as outras informações. Lembrando que normalmente você tem aqui para a mesma quantidade de TDs, ou seja, de colunas, você também tem que ter nas próximas linhas, ou seja, a mesma quantidade de TDs aqui que formam a nossa célula. Aqui eu vou colocar Felipe, aqui eu vou colocar a minha idade, aqui eu vou colocar eventualmente o meu e-mail, davidsamurai.com.br. Show! Então ele vai mostrar desse jeito aqui, beleza? Que vai colocar a informação debaixo de cada coluna, né? Formando assim as linhas. Para colocar mais uma linha, eu uso mais um tr. Então eu venho aqui com um td, que eu vou colocar aqui, já nem lembro mais qual que era o Daniel. O Daniel, ele tem 25 anos e o seu respectivo e-mail é daniel@exemplo.com.br. Beleza? Então, com isso, a gente tem aqui mais uma linha. Então, você pode perceber que as estruturas de tabela, elas proporcionam para você
uma excelente forma de organizar informação para que você possa mostrar eventualmente listas, cadastros, enfim, organizar tudo isso aqui para que fique claro para o seu usuário, para a pessoa que lê a forma como você está organizando tudo isso. E o HTML facilita você, como desenvolvedor, fazer isso no formato table, tr, td. Bacana?